Aproveitando que eu recentemente expliquei um pouco sobre o que é um filler, eu tive a ideia de falar sobre aqueles fillers que nem tentam disfarçar. A ideia é oposta de um vídeo que eu fiz em 2024, onde eu falei sobre fillers que se misturavam dentre os episódios canônicos de uma maneira tão natural e dinâmica, que faziam eles nem parecerem fillers. É um dos meus vídeos favoritos do canal, então se você nunca viu, fica a recomendação. E já comentei aí se vocês querem que eu faça um remake desse vídeo falando sobre fillers de vários animes, já que lá eu só falo sobre One Piece. Mas comenta aí mesmo se tu quiser. Mas agora, vamos falar daqueles fillers canalhas, que se você piscar no tempo errado, você não vai nem entender como o Chopper, lutando contra agentes do governo, foi parar no Japão feudal pendurado a metros de altura em uma carroça içada em uma pipa gigante que está sendo controlada pelo Hachan. Essa é uma realidade alternativa de One Piece, onde a Grand Line é substituída pela Grand Jinpan, que é o Japão no período Edo. E é tão preguiçoso que o narrador ainda fala que esse cenário lembra um pouco um período de um certo país. E esse pode ser dos animes, provavelmente, mas de One Piece, certamente, o filler mais inconveniente de todos. É impressionante o que a Toei fez aqui. Simplesmente lançaram um episódio especial, mais especificamente o quarto episódio especial exibido em 2005, dessa realidade alternativa, onde o Luffy é um detetive, e eles gostaram tanto que pensaram por que não fazer a continuação desse especial em episódios numerados do anime, da forma mais descaralhadamente aleatória possível. Boa ideia. Realmente, já pode trabalhar na Pierrot já. Eles tentam transformar One Piece em um Gintama Light, com piadas bobinhas, esquecendo assim o mais básico, que é que eles não precisam disso. Eles são One Piece, não precisa tentar ser outra coisa. É bizarramente aleatório, é tipo se eu, que posto vídeo sobre animes direto, um dia do nada soltasse um vídeo sobre jogos, mais especificamente um GTA, que até quem gosta de GTA pode nunca ter ouvido falar sobre. É uma decisão completamente idiota, eu nunca faria isso. Mas a inconveniência desse arco não é só a aleatoriedade temática, mudando One Piece e fazendo parecer outra obra, mas também os momentos onde esse filler foi implementado. O primeiro episódio desse universo catalogado no anime foi o 291 e o posterior foi o 292. Logo após o episódio em que o Chopper se sacrifica, tal qual o Dr. Hiriluki, para salvar seus entes queridos. Chopper, usando sua Rumble Ball, ingerindo a terceira consecutiva para liberar sua forma bestial, faz isso como seu último recurso para ajudar seus companheiros. Daí acaba o episódio e no próximo episódio, esses sapequinhas vão aprontar altas malandragens. No próximo episódio, eu serei um policial, um tira da borracha, amanhã na sessão da tarde. São os episódios do Luffy policial que frequenta uma casa de chá, um restaurante ali gerido pela Onami, junto do Sanji, e é uma misturada danada de personagem, com os antagonistas ali sendo a família Bug, um grupo de malfeitores que como membros notáveis tem Hachan, anteriormente citado, e Gedatsu. E pra finalizar o Dream Team, eles subornam o comissário daquele território, que é nada mais nada menos que o Mr. Tree. Daí você pensa, não tem como piorar. Daí vai lá e temos o episódio 302, ali no clímax do arco de Enies Lobby, a parte final do arco com o Luffy enfrentando o Lute ali durante o começo do Buster Call. E no episódio seguinte, 303, metem o Fox fazendo um duo com um Bug pra roubar uma cerejeira. Daí você fala, beleza, agora não tem como piorar. Então depois de um tempo, logo após um dos episódios mais impactantes da obra, no caso 505, temos simplesmente essa sequência. No Mangue 12 do arquipélago Sabaldi, na Grand Line. Neste dia, o bando do Chapéu de Palha, liderado por Monkey D. Luffy, foi completamente desintegrado. Seguido por mais 2 episódios dessa porra com a historinha feudal da vez, sendo antagonizada pelo Hog Beck. E é no primeiro episódio desses dois que tem aquela cena famosa do Luffy felizão por ver a jeba do Frank. Modelo 3D. E no seguinte tem aquela imagem famosa do verdadeiro One Piece, que o contexto aqui é que esse é o tesouro mágico de Grand Jinpan, uma calcinha dos desejos. Em Dragon Ball Z eu não poderia falar de outro filler senão o famoso filler da carteira de motorista, porque ele se encaixa no tema do vídeo. É um filler descarado, não tanto quanto o de One Piece, pra mudar todo o funcionamento do universo, mas ainda assim interrompe um momento muito importante ali no finalzinho do arco do Trunks, ali na Saga Cell, onde os guerreiros Z estão treinando naquele período de 3 anos, que eles têm ali pros androides não baterem ali na porta do baiano. Aqui é pra dormir. Here is a place for you to sleep. É a tua casa aqui. E no meio de toda essa problemática, o Vegeta tá lá todo cagado, tentando desesperadamente evoluir depois de ver que não só o Kakaroto, mas também o Saiyajin Farmador de Aura aleatório consegue ser super e ele não. Saiba, meu filho, no mínimo você tem grandes possibilidades de ser um bucha lendário. Tem o Goku descobrindo que ele vai de arrasta e convencendo a Tite ali de deixar o Gohan treinar com geral, praticando violência doméstica culposa. Assim, a Tite deixa o
Gohan treinar. Quem não deixaria, né, com o Goku espancando ela, com a condição sendo que o Gohan, depois desses 3 anos, vai ser proibido de praticar artes marciais. Mas daí, no episódio 125, ela, ao ser atacada no caminho de volta das compras por um javali, vendo um casal voltando das compras de carro da forma mais artificial possível, Isso é muito divertido. fica pistolaça que o Goku e o Gohan só ficam treinando com o infeliz do Piccolo. Todos os dias vou praticar com o infeliz do Piccolo! Escuta aqui, filho de uma cadela. O que eu fiz, desgraça? Mas ela tinha acabado de dar permissão pra eles fazerem isso. Então, quando o Goku responde que não tem carteira, quando ela fala sobre ter um carro, ela manda os dois, Goku e sobra até pro Piccolo, irem pra autoescola porque, segundo ela, Goku é o único adulto que ela conhece que não tem carta. E diz que essa vai ser uma boa experiência pra que ambos aprendam como funcionam as regras de uma sociedade. A mulher tá doida, mas mesmo assim dá uma dosinha dela nesse episódio. Mas se era pra alguém tirar uma carteira, não era mais fácil ela, já que o Goku mal para em casa e além disso ele sabe voar? Mas mesmo com todas essas incoerências, os dois se trajam banhados no puro drip dos anos 90 e partem para a autoescola. Chegando lá, descobrimos que é só chegar e fazer aula prática e foda-se. E lá tem o Piccolo sendo grosso, Essa mulher parece uma imbecil. apanhando pro cinto, e é um episódio bem divertido, diferente do filler de One Piece. Esse compensa no humor, pelo menos. E aparece até o Gold Icarus, do nada, que leva o Gohan lá pra assistir o papai dele na autoescola. A estimativa de tempo que o Goku vai precisar pra ter a carteira são os 3 anos que ele tem que passar treinando. Acho que o motivo do longo período é aparente. Enquanto o Piccolo desgramado vai bem, mas se sente ofendido por ser ultrapassado por Goku, tal qual qualquer motorista médio, mesmo ele sendo ainda um mero iniciante. Então eles metem um racha insano e se explodem no ar, quase matando os instrutores. E depois eles acabam salvando ali um ônibus escolar de uma avalanche, claro, tacando um Kamehameha na avalanche, e os instrutores dizem que eles não precisam de uma carta, porque eles são heróis poderosos. Errado não tá, mas a Titi não quer saber. E tem um surto de raiva descobrindo que eles não conseguiram tirar a carta. Daí no final do episódio tem uma recapitulação pra lembrar da ameaça dos androides. Depois desse episódio, uma good vibes, no meio da tensão. Nem tentaram disfarçar o fato de que é um filler, mas é mais condizente com a timeline do anime, pelo menos. Em Naruto temos também o clássico, impossível não ser comentado, que é logo após o episódio 375, onde temos ali a belíssima luta de Kakashi contra Obito no Kamui, coreograficamente perfeita, a música, a alternância entre os períodos da vida desses dois amigos, que se encontram novamente em campo de batalha agora como inimigos. Temos o reencontro de Mestre Pupilo, o Obito se tornando o Jinchuriki do 10 Caudas, e do nada, episódio 376, o Orochimaru brincando de Frankenstein, fazendo com as plantas do Gedo um ser para superar o poder dos Jinchurikis. E a introdução do episódio é até legal, porque o Orochimaru é um vilão legal, então a gente tem um gostinho do que o Kishimoto nos privou de ter. E o bicho só na silhueta disparando laser parece sinistro. Mas daí começam os problemas. O primeiro já é que no clímax da guerra a gente volta pro passado. A gente queria mais do Orochimaru, mas agora que já tirou o vilão pra merda pra fazer essa guerra, termina de mostrar a guerra, pelo menos. Mas o pior de tudo é que o monstro é encontrado pela Katsuki depois de destruir ali o laboratório. E eu gosto muito desse descaso com o cenário, que passa uma vibe total de Dark Souls 2. De que tem um laboratório do mal no meio de uma fenda de um paredão na frente de uma estradinha comum. Por um lado só dá tratamento de esgoto, por outro só tem mata. Então o monstro é modificado ali pelo caminho exterior de Pen e vai capturar o Nove Caudas, junto do Itachi. E logo após isso aparece o Sasuke com um manto parecido do lado de uma pessoa. A Pierrot achou mesmo que alguém ia cair nessa. Bait fraco. Isso aqui é só o clássico Sasuke de filler, curioso que fica rondando Konoha secando Naruto pro público não se esquecer dele depois de 100 fillers consecutivos. Mas então, depois de dar um pau em todos os chunins do time Guy, o monstro se revela como Naruto Mecha, que começa a sugar o chakra ali da Kyuubi e depois faz um verdadeiro pandemônio em Konoha, antes mesmo do Pen, bizarro. Assim o time de resgate se reúne mais uma vez, mas agora para escoltar Naruto, e tem o Shino também, injustiçado. E o Mecha bombardeia um por um, e isso se estende por mais um episódio, em que o Mecha vira um carro cortador de grama, daí aparece o Gaara pra ajudar e o Deidara perdido no setor. O filler pode ser o mais podre e que acontece no pior momento possível, assim como esse, mas eu sempre vou
vou achar graça de personagem aleatório brotando do nada. Daí o Naruto faz mais uma declaração ao Sasuke e o Mecha, que foi posto em um genjutsu fudido de conveniente do Itachi, vira amigo do Naruto ao entender que ele se importa de verdade com o Sasuke. Então Orochimaru invoca uma Kyuubi Zord ali no meio da vila imitando a cena do Obito e o Naruto veste o Mecha como se fosse o Homem de Ferro. Jarvis, tá aí? Que foi, desgraça? Tem a cena da Sakura pedindo ajuda antes dela de fato acontecer cronologicamente, então o Mecha se sacrifica pra impedir a Kyuubi Mecha. Daí tem a exata cena do Naruto sendo exaltado no fim, igual no final do arco do Pain, e Konoha termina afundada na areia do Gaara. É ridículo. Ela consegue cumprir com o seu papel de ser cômica? Raramente. São poucas piadas boas, então não compensa. Você não consegue tirar da sua cabeça que era pra você tá vendo o Obito Jinchuriki ao invés dessa merda. Eu não sou fã de mecha, então isso piora tudo, mas esses mechas são patéticos, acho que até pra quem gosta. Parece que a ideia foi a seguinte: sabe aquele caminho mecânico do Pain? Vamos refazer o arco do Pain misturado com o arco do resgate ao Sasuke, misturado com o arco da missão do resgate do Kazekage, com esse caminho, que é o mais bosta, por sinal, como destaque. Perfeito, eu não poderia ter pensado pior. Me diz aí se tem algum filler que você acha ser mais descarado que esses, comenta aí e já aproveita pra deixar o gostei pra apoiar o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu membros pelo apoio de sempre, valeu Elias GBP, Caio Macielos, Igor Sancho, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Aguiar, Vanastrea, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão e Música Limitada. Se cuidem e até a próxima.